Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Meu nome é Matheus Maia e hoje eu quero mostrar para você como a Bíblia responde a seguinte pergunta: a descoberta de fósseis de dinossauros invalida a Bíblia? Ficou curioso? Então fique por aqui, porque depois da vinheta tem mais um vídeo da série A Bíblia Responde. Ei pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu quero agradecer os comentários, as curtidas, pedir para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas e não se esquecer de se inscrever e também de marcar o sininho. Se você tiver alguma pergunta, por favor, escreva aqui e nós vamos analisá-la para trazer também para essa série. A pergunta de hoje é: a descoberta de fósseis de dinossauros invalida a Bíblia? O que você acha? Qual que é o seu conhecimento a respeito disso? Será que você pode deixar aí nos comentários? Nós sabemos pela palavra de Deus que todo animal foi criado por Ele. Ele é o criador de tudo, inclusive dos dinossauros. Isso mesmo, os dinossauros existiram. Há muitos fósseis que provam isso. Mas há pessoas que acham que as descobertas científicas invalidam a Bíblia. Pelo contrário, os crentes estudados têm a liberdade de entender a ciência e isso não vai invalidar as Escrituras, nem a sua fé. Até porque muitas coisas que a ciência está trazendo são teorias que estão ainda sendo testadas, desenvolvidas. Agora você sabe que a Bíblia fala sobre animais gigantescos que provavelmente eram dinossauros? Vamos ver esses textos? Primeiro vamos lá em Salmo 148, 7. A gente vai ver um primeiro aqui, animal gigantesco. Diz assim, ó: desde a terra, louvem o Senhor, louvem-no, monstros marinhos. O que será que eram esses monstros marinhos? Por certo, não eram animais pequenos, peixinhos, mas seres proporções gigantes, fortes, que davam muito medo. Às vezes a nossa ideia de dinossauros é que o maior e mais terrível dinossauro foi o Tiranossauro Rex, que chegava a ter um comprimento de 13 metros e pesava 7 toneladas. Mas na verdade o maior dinossauro que já existiu é o espinossauro. Um dinossauro que vivia em ambiente semiaquático, um tipo de réptil gigante, de esqueleto alongado, com os crocodilos, dotado de uma sequência de vértebras aqui no dorso, que tinha um formato de uma vela náutica. No filme Jurassic Park 3, de 2001, um desses lagartos gigantes, que podia chegar até 15 metros de comprimento e pesar 20 toneladas, ele vence uma batalha contra um Tiranossauro Rex. Mas não para por aí. A Bíblia fala de outras feras. Ela cita, por exemplo, Behemoth. Aqui em Jó 40:15, logo depois ou antes de Salmos, diz assim: contemple agora o Behemoth que eu criei junto com você e que come capim como o boi. Uma outra versão diz: olhe para o monstro Behemoth que eu criei, como você, e que come capim junto com o boi. Eu fiquei imaginando aqueles dinossauros, de pescoço longo, tipo braquiossauro, que tinha cerca de 26 metros de comprimento, 12 metros de altura e pesava até 50 toneladas e que comia ali herbívoro, nas copas das árvores. Tinha um pescoço enorme, gente, com 12 vértebras. Mas tem mais, a Bíblia ainda fala de um monstro chamado Raabe. E não confunda, não é aquela Raabe, a mulher da vida que se converteu ali na batalha que Josué teve contra a cidade de Nínive. Mas aqui se trata de um monstro. Tanto em Jó como em Salmo a gente tem referência da Raabe. Primeiro em Jó 9:13. Aqui em Jó 9:13 diz assim:
Deus não revogará sua própria ira. Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. E quando a gente vai lá no Salmo 89, vou voltar aqui um pouquinho, né? Salmo 89, verso 10. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste. O que será que era esse monstro Raabe, né? Estranho, mas era um monstro. Mas sabe, tem um ainda mais interessante, que a Bíblia cita muitos detalhes. É o Leviatã. Só no Velho Testamento tem 6 textos que citam o Leviatã. No Novo Testamento, é claro, não tem nenhum. Não creio que os discípulos conviveram com os dinossauros, já deviam estar extintos naquela época. Mas o texto aqui de Jó 41 é um texto que cita muitos detalhes desta fera. É um capítulo inteiro falando desse ser temido naquela época. E você sabia que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia? Interessante, não é? As coisas parecem que batem. Leviatã aqui é tratado como um monstro marinho, né? E a gente tem aí nos registros, né, dos paleontólogos, o maior fóssil já encontrado é um tipo de crocodilo que vivia na antiguidade e tinha 15 metros. É isso mesmo, imagine 15 metros, um prédio de 4, 5 andares. Nesse capítulo inteiro é um diálogo entre Deus e Jó, e aqui no início, Deus ele começa a indagar Jó. Ele fala assim: você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol, prender a sua língua com uma corda? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele ou furar o queixo dele com um gancho? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo com uma corda para dá-lo às suas meninas? Daqui a gente já tem ideia que não é um animal comum, né? Mas esse texto ele vai citando mais coisas, junto com outros, a respeito de Leviatã. Lá em Isaías 27:1, nós temos também Isaías, Jeremias, uma referência a esse monstro chamado Leviatã. Olha só, naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. E também uma outra versão diz o dragão. Sabe? A gente sabe que esse monstro vivia num ambiente aquático. Tanto em Jó 41 como no Salmo 104, a Bíblia fala sobre esse habitat dele. Ele era um animal horripilante e causava medo. Aqui no verso 25 fala: quando ele se levanta, os valentes tremem. Era praticamente indestrutível. Do verso 26 até o verso 29, falava que podia mandar uma lança, que seria como jogar um palito, né, no ser humano. Né? Tinha dentes muito afiados, possuía um casco duro como pedra e também escamoso. E ele lembrava um daqueles monstros da mitologia, né, oriental, aquele dragão que cuspia fogo. Aqui também fala sobre isso, sobre cuspir fogo, no verso 19. Ó, da sua boca saem tochas, faísca de fogo saltam dela, das suas narinas procede fumaça. Gente, era um animal de proporções gigantescas, né? E também possuía mais de uma cabeça. Né? Quando a gente vai lá para Salmo 74, 14, Asaf fala que ele tinha 2 cabeças. Uau! Que interessante a Bíblia relatar tudo isso, não é mesmo? E por mais que existam teólogos, né, que entendem esses textos como simbólicos, teólogos respeitados como o Dr. Russell Shedd e o Kuntzmann, também há outros teólogos sérios que entendem essas descrições como sendo realmente de uma fera que viveu no passado e foi provavelmente um réptil marinho, né, similar a um dinossauro. Tem 2 escritores, né, o Washington Sinnell e o Frederico Van Leeren, né, que defende piamente que esse termo Leviatã pode muito bem se referir a um desses animais grandes, uma grande água-viva, uma grande baleia, um grande réptil, ou até mesmo, né, um grande crocodilo ou serpente. Sabe, a Bíblia não tem o objetivo de provar a ciência. O objetivo da Bíblia é outro.
revelar o Deus de toda a terra e o seu plano para a humanidade. Mas é interessante que esses textos aqui, né, que falam desses seres temidos, né, eles confirmam que a ciência hoje tem descoberto através da paleontologia e outras áreas. Sabe, o que é importante é saber que nós não somos contrários à ciência, mas somos livres para pesquisar. Perguntas difíceis sempre vão existir, mas o evangélico contemporâneo não precisa ser inimigo da ciência. Ele pode e deve dialogar com a ciência, entendendo que a graça geral de Deus está sobre os pesquisadores, que têm descoberto muita coisa. Não criado, porque ninguém cria nada, só Deus cria. Mas descoberto aquilo que já foi criado e que tem servido à humanidade. A ciência para os cristãos precisa ser um aliado no entendimento de tudo aquilo que Deus criou e também um meio de certificar a fé cristã. Terminamos aqui mais um vídeo, né, sobre a Bíblia Responde. E você, gostou? Então, por favor, deixa aí o seu comentário, o seu like, compartilhe com seus amigos, com a sua família, família de sangue, família na fé. E lembre-se sempre, não deixe de ouvir os conselhos da palavra, para ter uma vida cheia de sabedoria e alegria. Um forte abraço.